Olá, mais uma Sociedade em Ação no ar, uma temática um pouco diferenciada por não ser um assunto ainda muito discutido em nossa sociedade. Tive o privilégio da Fernanda, que vai estar conosco hoje, ter nos procurado aqui na Vale TV e nos prestigiado com essa oportunidade de compartilhar com você que está em casa o assunto referente à surdo-cegueira. Nós muito ouvimos falar naquelas pessoas que têm a deficiência visual, as pessoas que têm a deficiência auditiva, mas pouco se fala nas pessoas que têm a múltipla deficiência, né? E é interessante e bastante curioso a gente mergulhar um pouco nesse universo, compreender, nos colocar no lugar um do outro. Então, no decorrer deste mês de novembro, a gente vai um pouco mais se aprofundar neste assunto, né, que tem produzido alguns frutos a partir do trabalho que a Fernanda está se dispondo a realizar em prol dessas pessoas e famílias que enfrentam essa situação diferenciada, podemos dizer assim, que requer tratamentos e cuidados muito específicos, e ela está dedicando a vida dela para essas pessoas de uma maneira muito especial, muito carinhosa, tá? E vai ser muito importante compartilhar com todos vocês que nos assistem. Então, eu vou, neste momento, convidar os nossos apoiadores e voltamos já já com a Fernanda, falando e exemplificando para nós o que trata-se de uma pessoa com múltiplas deficiências. Voltamos já já, nos aguarde. Maria Vitória Boutique. Especializada na moda feminina mineira, traz beleza e sofisticação em suas coleções, do manequim 38 ao 50. Com uma larga experiência no ramo da moda, aposta seu talento em moda casual. E agora conta com mais uma novidade, onde você encontra os mais variados modelos de vestidos de festa curtos, inclusive para aluguel. Localizada na rua José de Alencar, 423, no bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo, junto à Galeria Inês Noivas. Olá, Fernanda. Um prazer te receber aqui, com uma temática muito pouco discutida. E para nós na Vale TV é um privilégio poder explorar um pouco mais dessas informações e levar o conhecimento da sociedade a importância de se dar atenção, sim, para uma situação de uma extrema relevância. É bonito o teu trabalho e gostaria muito que você pudesse apresentar quem é a Fernanda. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, Simone. É muito bom a gente ter pessoas que estejam disponíveis a nos receber para falar sobre essa temática, como tu disseste, pouco discutida ainda, né? Então, principalmente nesse mês de novembro, que é o nosso mês mais importante, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar falando um pouquinho e explorando um pouquinho sobre a temática aqui no programa. Você trouxe, né, ao nosso conhecimento por onde e de que forma a Fernanda passou a dar atenção para uma temática, vamos dizer, diferente, né? Porque é diferente de tratar quem é uma pessoa com, digamos, uma deficiência visual, uma pessoa com uma deficiência auditiva, mas a surdo-cegueira, né? Se aprofunda-se muito, né? E muito mesmo. O que levou a Fernanda a desenvolver esse trabalho?
Bom, então, a Fernanda, né, ela chega ao magistério há alguns anos atrás com a vontade de ser uma professora diferente, sair um pouquinho dos padrões. Então, era um momento que se começava a falar um pouco mais da questão da educação especial, não que já não existisse, mas eu resolvi buscar e entrar nessa temática. Então, inicialmente, meu primeiro contato foi na área da síndrome de Down, né? Mas eu cheguei até a surdez. Quando eu cheguei na surdez, eu tive crianças muito pequenas, né, na educação infantil. Então, eu estava trabalhando com elas a aquisição da língua, né, que é uma coisa muito difícil de se trabalhar, já o processo bem inicial, não já quando a criança já tem uma língua constituída. Então, a partir disso, eu precisei buscar mais cursos e formações. E no meio dessas formações, mais precisamente no curso de tradutor e intérprete de Libras, eu entrei em contato com a surdo-cegueira, né? E nesse momento foi onde eu disse, não, peraí, eu acho que é por aqui que eu vou ir. Então, passei a fazer cursos, passei a buscar mais conhecimentos e tive o meu primeiro contato com uma criança com surdo-cegueira em 2011, né? Que é uma das crianças que a gente vai falar um pouquinho depois ao longo do programa. E essa criança foi, então, o meu ponto de partida. Era um menino, na época, de 6 anos, muito inicial, ele tinha acabado de entrar na escola. Então, foi um desafio muito grande, eu precisei buscar muitos recursos. E daí vem um fato muito peculiar dessa deficiência, é que aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, não existem formações que abordem a temática. Então, eu precisei, desde muito cedo, buscar formações para fora, né? No caso, tive que recorrer a São Paulo, que é onde hoje tem o nosso grande núcleo, a nossa grande representatividade na área é em São Paulo. Então, eu precisei ir buscando até lá para poder começar a fazer as formações, né? Você fala a nossa. Quantas pessoas tem que se envolvem neste assunto? Então, falando a nível de Rio Grande do Sul, né? Profissionais com formação, nós temos... Porque, assim, a surdo-cegueira ela é dividida de início em duas formas, né? A congênita, então a pessoa que nasce com a surdo-cegueira, então, ou desenvolve até os 5 anos, que é o período de maior desenvolvimento da linguagem, é a surdo-cegueira congênita. Para trabalhar com a criança congênita, é o instrutor mediador, né? É um profissional que vai estar ajudando a auxiliar as questões de aquisição da linguagem, desenvolvimento de comunicação, de uma rotina. Nesta formação, somos 2 pessoas que estamos finalizando, né, as 2 primeiras pessoas no estado que estamos finalizando o curso de instrutor mediador. Então, em média, quantas crianças você estima ou vocês têm conhecimento que requer esse cuidado especial? Assim, nós aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma dificuldade muito grande, que é o reconhecimento. O nosso grande foco, nossa grande forma de reconhecimento seria o censo escolar. Hoje, no Rio Grande do Sul, estado inteiro, nós temos 13 crianças reconhecidas como tendo surdo-cegueira. Mas, na verdade, a partir da minha pesquisa de mestrado, nós chegamos à questão de buscar, porque esse número era muito pequeno, e por ser muito pequeno, a gente conseguiu identificar quem eram as crianças, né? E eu encontrei muitas crianças que eu conhecia que não estavam nesta listagem. Então, nós fomos para a deficiência múltipla. Por quê? Né? Como tu disseste no início do programa, a surdo-cegueira é uma deficiência múltipla. Não, né? Dentro da surdo-cegueira, são 4 tipos de classificação. Então, na verdade, no momento que tu tem alguma deficiência visual associada a uma deficiência auditiva, tu já é considerado uma pessoa com surdo-cegueira. Mas o que acontece hoje a nível de censo escolar? As pessoas acham que se tiver uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, ela entra como uma deficiência múltipla. Então, na verdade, a gente tem mais 173 casos de crianças com surdo-cegueira que são nomeadas como tendo deficiência múltipla. Então, na verdade, o nosso número de 13 sobe para quase 200. E são 200 situações que nem assim, a gente pode pensar, mas é um universo tão mínimo, né, se considerar a população toda do Rio Grande do Sul. Mas a grande questão, quando nós buscarmos a nos colocar no lugar do outro, você mencionou aquela experiência que é feita nessa escola, porque Novo Hamburgo tem uma escola que é especial
dedica-se especialmente para essas temáticas, correto? Isso, né? A escola Kelly Maze Machado, ela é uma escola estadual especial para surdos, mas que desde 2015 tem atendido crianças com surdo-cegueira. Então, na verdade, hoje ela é a nossa referência aqui na região. Nós temos mais uma em Pelotas, que também é na mesma linha, né? Uma escola especial para surdos, mas que também se dedica à surdo-cegueira. Né? Porque se ter uma deficiência, né, onde ou eu tenho a dificuldade da visão ou eu não escuto, para cada situação dessas são circunstâncias bastante exploradas. Então, existem recursos bem apropriados, assim, uma leitura em braille, né, formas de comunicação para quem tem a deficiência de não conseguir verbalizar, né, mas eu não consegui enxergar e eu não conseguir falar. Né? Então, aquela experiência que você mencionou de colocar as pessoas num ambiente escuro, como é que é a experiência, viver essa experiência por pessoas que não têm a deficiência? Então, na verdade, em 2016, nós fizemos uma atividade em Novo Hamburgo, na escola, onde foi feito uma experiência, então, onde os profissionais, no caso, as pessoas que foram para a escola, foi o nosso primeiro encontro, os profissionais que foram na escola, eles tiveram que vendar os olhos e colocar um protetor auricular. Então, uma sala foi toda fechada, né, escura, enfim, mas foram colocados diversos objetos e empecilhos na sala. Então, qual foi a ideia desse dia? A pessoa, antes de entrar, ela tinha que dar, por exemplo, um celular ou uma chave de carro, alguma coisa sua, onde um de nós colocávamos espalhado naquela sala, e a pessoa, depois de colocar o protetor auricular e a visão, a venda, ela tinha que encontrar esse objeto, né? Então, a gente tentava simular, né? Nós não temos como nos aproximar, embora tentamos fazer essa experiência, a gente não consegue se aproximar do real sentido que é realmente não ter esses dois sentidos. Mas pelo menos foi uma experiência onde as pessoas puderam tentar se colocar no lugar, imaginar como é não ter a visão e a audição e ter que encontrar essas coisas na casa, desde coisas simples, né? Ter que buscar uma água para tomar, ir ao banheiro, ações que são tão corriqueiras, mas que a gente não se dá conta que se a gente não tem a visão e a audição é de uma outra maneira, né? E é interessante esse se colocar no lugar do outro, porque a grande questão não é só a pessoa que tem a deficiência, mas envolve os familiares, envolve os amigos, envolve uma escola, muitas pessoas que acabam tendo esse convívio diário e precisa também se adaptar a uma realidade diferente da tradicional e do dia a dia de se relacionar. Né? Como é que é a relação da família com essas crianças ou parentes, enfim, que têm essa deficiência? A partir do que tu também comentaste, a gente pode entrar na questão da deficiência congênita, né? Então, que é quando a pessoa nasceu sem nenhuma deficiência, ou, por exemplo, com a surdez ou a cegueira e foi desenvolvendo, que a gente chama de adquirida. Que no nosso estado, então, a gente tem 6 profissionais com esta formação. E, assim, vai entrar bem justamente o que tu comentaste, né? Porque, poxa, daqui a pouco eu nasci sem nenhuma deficiência e eu me tornei com essa deficiência. Eu preciso aprender a me desenvolver novamente. Os desafios, eles são muito parecidos, né? Daquele que nasceu para aquele que adquiriu. Porém, a pessoa que adquiriu, ela vai ter toda uma questão de que ela já teve uma vivência. Então, ela vai readaptar as suas formas de se locomover, de se comunicar. Mas os desafios são muito grandes, né? E essas famílias, elas passam por um momento inicial, que a gente costuma chamar um momento de luto, porque quando se tem um filho, se imagina um filho perfeito, né? Um filho sem... A gente pode exemplificar isso de alguma maneira? Você teria algum relato de algum familiar que pudesse exemplificar de fato, assim, a gente ouvir eles? Sim. Aqui no estado a gente conversa muito com 2 crianças, né? Que é o Alisson de Novo Hamburgo e a Manuela de Pelotas. E eu tenho o relato da avó do Alisson, né? Ele é criado pela avó dele. Então eu tenho um relato dela, onde ela fala um pouquinho de como é que é essa vivência de ter um neto, né? Não é nem um filho, é um neto
com a deficiência, a surdo-cegueira, e como é o dia a dia dele, né? E de alguma forma nós podemos mostrar isso para os nossos telespectadores? Podemos Com expor certeza. o conteúdo? Sim, com certeza. Neste momento, então, nós vamos passar esse conteúdo para que vocês possam experimentar um pouco ouvindo o depoimento desses familiares. Eu sou o Rodo Alisson. Ele tem 12 anos, vai fazer 13 em janeiro. E ele tem surdo-cegueira. E tem um pouco também de mental, né? Acho que é autismo que ele tem. E eu crio ele desde a idade de 1 ano. Eu que tomo conta dele, né? E tenho uma ajuda de uma professora, que é a Fernanda. Ela, se não fosse ela, não tinha conseguido isso também, né? Nada, porque não tinha um incentivo de ninguém, porque senão ele já tinha aprendido muito, né? Mais coisa, porque se eu tivesse um incentivo de alguém, teve na escola mais normal. Não tem muita comunicação, assim, eu imagino as coisas que ele quer, né? Ele quer, e daí eu vou ao serviço, eu vejo que ele precisa de um banho, eu vou lá e dou banho, se eu preciso mudar, eu vou lá e mudo. Se eu vejo as horas normal, assim, para dar o que para ele beber, ou para comer, né? E eu que tenho que adivinhar, porque ele não tem. E é difícil a escola, né, para achar uma pessoa que ensine ele bem, né? Não, tem pessoas que não têm paciência, né? Mas agora a Fernanda conseguiu esse colégio para ele e já está mais desenvolvido já. No colégio surdo-cegueira. Ele tem dificuldade, não pega nada com a mão, só para comer, tem que tratar ele na boca. Mas uns anos para cá ele come eu tenho que tratar ele antigamente eu tinha que dar comida tudo batido no liquidificador para ele. Agora depois que a Fernanda começou a me ensinar como tratar ele conseguiu a comer já a comida, mas ele está se desenvolvendo. Boa tarde, sou Cleonice, mãe da Manuela. Manuela é uma criança de 9 anos que tem surdo-cegueira. Eu peguei rubéola na gravidez, então ela nasceu com rubéola congênita, fez cirurgia de catarata congênita, ela tem baixa visão e é surda. Estuda na escola Alfredo Dubi. Hoje ela consegue se comunicar porque ela tem a língua de sinais, língua brasileira de sinais, com a ajuda de uma professora maravilhosa que a gente conseguiu, que a gente deu uma grande sorte de conseguir uma professora que trabalha a surdo-cegueira, porque antes disso a gente estava com muita dificuldade de ter comunicação com ela, para ela poder se comunicar com a gente também, porque a gente também acaba que tem que aprender junto, né, para a gente poder se comunicar e saber entender o que ela quer, o que ela está falando. Ela se expressava muito em desenhos. Hoje a gente está contente, está feliz, porque ela está evoluindo bem e está tendo a linguagem de sinais e a gente consegue acompanhar junto com ela. Eu sou o Paulo, pai da Manuela. A minha maior dificuldade é se comunicar com ela. Eu paro pouco tempo, final de semana, de noite. E ela, quando quer falar comigo, ela desenha alguma coisa. Eu estou aprendendo com ela os sinais. Aprendi muita coisa com ela, eu vou continuar aprendendo com ela. Mas até para eu sair com ela sozinho é complicado. E as outras pessoas entendem bem menos que a gente, né? É complicado tu sair, fazer uma compra, um passeio, brincar numa pracinha, sendo-se a mãe dela quase sempre tem que estar presente junto, né? Para começar, a gente pega o ônibus todo dia para a escola. E por incrível que pareça, pessoas adultas, pessoas, né, já com um longo histórico de vida, chama atenção. Um detalhe da Manuela, todo mundo olha para trás, todo mundo quer saber, né, fica curioso.
Então a gente percebe que até das pessoas adultas existe um detalhe aí que as pessoas ficam reparando, né? Pra gente poder ir num aniversário. Hoje não tanto mais, hoje ela consegue, né? Talvez por ela ter a comunicação, hoje ela consegue estar com a vida sociável melhor. Mas era muito difícil da gente poder ir numa festa. A gente até acabou por um tempo não indo, optando por não ir, festa de aniversário, porque ela não conseguia interagir com as crianças de jeito nenhum, as crianças não entendiam ela ficava muito agitada, tinha vezes que ela acabava chutando todo mundo, porque ela ficava, né, por falta da comunicação, por falta de entendimento. A gente ainda encontra bastante dificuldade nessa parte, e principalmente dos adultos, que infelizmente ainda existe as pessoas que reparam muito. Pra mim, do jeito que ela tá, é um presente, ela tá, pra mim, graças a Deus, eu considero ela perfeita. Da gente poder ver, né, pra mim, a minha grande alegria é de poder ver ela se comunicando, dela poder estar crescendo, por ela estar aprendendo. Isso, a mim, me deixa muito feliz, muito contente. Eu digo a mesma coisa. Para mim minha razão de viver hoje é a Manuela. Hoje eu vivo só por causa da Manuela. Eu gosto demais da minha filha, tudo para mim. Eu tenho mais uma filha. Tem dias que são os amores, um beijo, outro abraça, e tem dias que brigam, que a Manuela diz que ela é meio louca, porque a Natália tá ficando louca. Natália tá louca, porque a Natália quer fazer as coisas muito na marra com ela, e não é, né? Tu tem que ter calma e paciência para lidar com ela, para poder chegar e conversar com ela, porque senão ela não quer saber, nem te dá atenção. Então mas tem dias que elas se dão bem, tem dias que elas brigam que não gostam. Mas já estão se entendendo melhor. A Mana já está conseguindo um dia ou que outro levar ela na escola para mim, então elas estão conseguindo interagir bem melhor hoje que já estão ficando mais mocinhas duas. Fernanda, ouvir esses relatos, esses depoimentos, faz com que a gente possa sentir talvez 1% do que essas pessoas experimentam no dia a dia delas, né? Qual é a importância da escola para essas famílias, para essas crianças? Na verdade, assim, muitas crianças, quando chegam até a escola, elas chegam sem nada, vamos dizer assim. Por quê? Porque essa família não estava preparada para receber uma criança que não enxerga, que não escuta, ou, né, que não enxerga muito, não escuta totalmente, porque são vários os níveis, né? Ter a surdo-cegueira não é não ter visão e audição. Então, a escola, ela exerce um papel fundamental. E quanto mais cedo a criança chegar na escola, melhor vai ser, porque a gente vai iniciar com a estimulação precoce. Então, algumas crianças chegam, como foi no caso do Alisson, apenas com 6 anos de idade. Então, 6 anos de idade, ele ainda vinha carregado ele era levado para a escola no carrinho de bebê. 6 anos de idade, ele ainda não caminhava. Por quê? Porque a família não sabia como ensiná-lo a caminhar, como colocar um sapato, como ensiná-lo a comer, né? Porque nós aprendemos muito por meio da imitação. Então, a gente aprende a comer porque a gente vê alguém comendo. Então, quando não se tem a visão e a audição para estimular, falta essa forma de entrada. Então, a escola exerce um papel fundamental, mas a parceria entre a escola e a família é importante, porque não adianta só também a escola querer trabalhar e a família não. Então, na verdade, as duas precisam caminhar juntas estabelecer formas de comunicação, uma rotina. Então, esse trabalho ele é fundamental. Você fala em formas de comunicação, porque cada criança vai desenvolver uma forma diferente de se comunicar? Sim, como eu te comentei que existe a congênita e a adquirida, só por ali já são formas diferenciadas, né? A gente tem diferentes formas. Dá 2 exemplos. 2 exemplos básicos que seriam a partir das crianças que a gente acabou de conversar um pouquinho. O Alisson se comunica por meio principalmente na escola, por meio de objetos de referência, que são os objetos que vão referenciar as ações que ele vai fazer. E em casa, a avó muitas vezes percebe o que ele quer. Então, por ações, a gente costuma chamar de formas expressivas, né? Então, ele se expressa, às vezes por uma cara feia, às vezes uma expressão mesmo de rosto, de corpo, dizendo o que ele quer. E a Manuela, então, ela tem 2 grandes formas de comunicação, que é por meio da língua de sinais em campo reduzido, né? Então,
a pessoa que se comunica com ela é em campo reduzido, só na frente do rosto dela, ou então por desenhos. Ela faz desenhos maravilhosos, assim, e é onde ela consegue muitas vezes nos dizer coisas, né? Então, a partir dos desenhos dela. Você mencionou inicialmente que você dedica a tua vida a estudar e buscar formação cada vez mais nessa área para poder auxiliar essas pessoas que precisam, né? E por relatos e experiência, tem surtido um grande avanço, podemos dizer assim. Novo Hamburgo já foi constituído a lei municipal reconhecendo a surdo-cegueira, né? E existe aí uma batalha para um reconhecimento, né, do Dia Nacional da Surdo-Cegueira. Mas, né, o tempo é reduzido, nós vamos voltar no próximo programa ainda dando continuidade neste assunto, porque temos muito a informar a nossa sociedade. Eu posso dizer informar, porque de fato é um assunto muito pouco explorado e vai ser novidade para muitos, assim como foi para mim. Voltamos no próximo programa. Ele está falando que ele está muito feliz de conhecer você e também muito feliz de saber que você participou na Olimpíadas. Parabéns, foi muito bom e está muito feliz. Obrigada, eu também fiquei muito feliz. Gostei de conhecer vocês. Muito prazer. Ela tá emocionada, ela tá emocionada. O Carlos falou